Vamos para a nossa primeira aula de hoje. Nessa primeira aula de hoje, a gente vai precisar do livro de português, página 79 até a página 81, certo? Então vamos lá. Na página 79, a gente tem aqui a leitura do texto. E o texto é o qual? Qual é o nome desse texto? Eita, qual o título do nosso texto? O Sapo Contente. Ele é um texto de Lúcia Pimentel Góes. Vocês vão fazer a leitura do texto e vão fazer a leitura do vocabulário. Que vocês sabem que é muito importante a gente fazer a leitura desse vocabulário aqui, certo? Então a gente vai ver aí o significado da palavra. Afamada, batráquio, charco, conformismo, contentar-se, impotente, melancolia, rosnado e vistosa. Então vocês fazem a leitura do texto e a leitura do vocabulário. Passa para a página 80, que é onde começa a nossa atividade. Eu vou estar explicando para vocês. Na página 80, a gente já começa com o estudo do vocabulário. Então, é aquela partezinha que tem as palavrinhas, certo? Que vocês já fizeram a leitura e que vocês são muito inteligentes. Bora lá. Primeira questão. Vai reescrever as frases do quadro, substituindo as palavras destacadas pelos seus sinônimos. Você deverá procurar as palavras de sentido semelhante no dicionário. Por exemplo, a gente tem a frase: a onça que é forte, vistosa. Então, a gente vem aqui no nosso vocabulário, procura vistosa. Vistosa é uma coisa chamativa. Então, a gente já sabe que o sinônimo para vistosa é chamativa. E nisso vocês vão fazer em todas as palavras que tiver destacada aí. A gente tem vistosa, imponente, afamada e rosnado. Copie a frase trocando somente essas palavras que estão destacadas pelo seu sinônimo. Tia, não sei como achar o sinônimo. É simples. Vai no vocabulário que vai estar tudinho explicadinho, certo? Segunda questão. Escreva frases com os antônimos das palavras que seguem. Então, já é antônimo. Antônimo é a palavra contrária, tipo alto e baixo. A gente tem a palavra melancolia e a palavra conformismo. Então, vocês vão procurar o que significa, se não souber, melancolia, e vai escrever uma frase com a palavra contrária à melancolia, certo? Não é a palavra melancolia, é o antônimo, que é uma palavra de sentido contrário, sentido oposto. Terceira questão. Associe as palavras e as imagens corretamente e escreva a definição de cada uma. Aí a gente tem aí, ó, batráquio e charco. Vocês vão olhar o significado e vão fazer aí a associação. E depois vai escrever o significado dessas duas palavrinhas nas linhas abaixo, certo? Quarta questão. Risque em cada grupo de palavras aquela que não possui sentido relacionado ao da palavra em destaque. A gente tem a palavra batráquio. Aí o que não fizer parte do significado de batráquio, a gente tem sapo, tubarão e rã. Aí você vai arriscar somente uma palavra a que não tem nada a ver com o significado de batráquio. Aí depois a gente tem charco. Charco significa o quê? Significa limpo, lama e brejo. Aí vocês olhem aí qual aqui não está dentro do contexto e marca. É uma palavra por grupo, certo? A gente tem 6 grupos. Terminando a página 80, a gente vai para a página 81, que é a parte do estudo do texto. É a parte que a gente vai fazer a interpretação. Primeira questão. O texto lista diversas diferenças entre o sapo e a onça. O que o sapo faz que a onça não sabe fazer? Então, vocês vão dizer aí o que é que o sapo faz que a onça não faz, certo? Segunda questão. Quais as características do sapo e as da onça? Vai procurar a característica. O que é que o sapo tem de diferente? Aí, o que é que ele... Por exemplo, eu vou dizer uma característica minha. Eu uso óculos, tenho cabelo cacheado. Aí vocês vão dizer as características do sapo e da onça, certo? Lembrando que vocês têm que procurar as características no texto. Ah, tia, eu sei que o sapo tem esse tipo de característica. No texto, ele está dizendo as características do sapo e da onça. Então, vocês vão lá e procuram e escrevem. Terceira questão. Apesar de ter características que podem ser consideradas superiores às do sapo, a onça não pode... a onça não parece mais feliz. Por quê? Aí vocês vão dizer o motivo da onça não parecer mais feliz, mesmo ela sendo muito mais superior do que um sapo. Em tamanho, em força, em beleza.
Tudo isso a onça tem de superior em relação ao sapo, mas mesmo assim ela continua infeliz. Aí vocês vão dizer o motivo dela se sentir inferior, se sentir menor do que o sapo, se sentir triste. Quarta questão. Onde a onça foi procurar para entender como o sapo deveria ser tão feliz? Então vocês vão dizer o que ela foi procurar para ser feliz como o sapo, para entender como é que o sapo vivia tão feliz. Quinta questão. Que conselho ela recebeu? Então ela recebeu um conselho dessa pessoa que ela foi procurar, disse que ela foi procurar. E vocês vão lá no texto, vão procurar esse trechinho onde ela recebeu um conselho e vai escrever aqui na quinta questão. Vai procurar no texto o conselho e escreve. Sexta questão. A que riqueza se referia ao conselho? Então, quando ela recebeu o conselho, ela descobriu que existe uma riqueza que ela não tinha. Então, vocês vão identificar que riqueza era essa e copiar aí. Sétima questão. Você aprendeu algo com essa história? O quê? Então, vocês vão dizer o que é que vocês aprenderam e vão escrever aí embaixo. Oitava questão. Represente o seu personagem favorito de acordo com o estado de espírito descrito. Então, vocês vão desenhar o personagem de vocês favorito. Se foi a onça, que vivia melancólica, mal-humorada, ou se era o sapo, que vivia feliz a cantar, certo? Então, a gente vai finalizar aqui a nossa primeira atividade. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção lá no grupo do WhatsApp e para a próxima aula.